Vocês têm o preconceito, por exemplo, não vou no Inteligência porque lá sentou o Ricardo Salles. A gente tá aqui. Então, não, mas eu tô falando assim, não, mas eu tô falando, em algum momento vocês tiveram, porque tem... Imagino que tem gente que não concorda com isso, né? Não no caso do meu programa, mas sei lá, um programa mais radical, não sei. Não, a gente até debateu sobre isso. A gente só não iria em um programa. Qual? Pode falar? O outro vai até morrer ali. Vou falar, foda-se. É o de uma bicicleta ou não? É o de uma bicicleta. É porque é de uma bicicleta. Na verdade, quando a gente vai nesses espaços, a gente tem Jovem Pan, por exemplo, vocês não iriam também? Eu não iria, porque você tá fazendo perguntas boas, honestas, querendo aprender. A Jovem Pan, a gente viu 2 comunistas irem. O Léo Péricles e a Sofia Manzano. E aí? Foram só escracho. Foram 5 homens brancos gritando com uma mulher, interrompendo ela a cada segundo, fazendo deboche com ela. E ainda assim ela conseguiu pautar faz o um debate. mês. É super recente. E é muito feio, assim, né? E aí a gente começou a refletir, porque a gente começou a pensar, a gente fala muito sobre ocupar todos os espaços, mas a gente tem que também entender quais espaços a gente consegue ter algum ganho político. Assim, tem que pesar o ganho. Porque senão, a questão é essa. E aí qual que é a questão? O Petri me chamou pra ir lá, chamou pra ir aqui. Tá rolando uma possibilidade de colar no Flow também, que seria massa. Eu iria em todos esses porque... A sensação que, pelo menos que eu tenho, mas acho que você também tem, que é essa sensação de que as pessoas querem saber sobre o assunto. E o que a gente quer, por exemplo, é discutir em termos reais. A gente vê isso nos comentários, entendeu? Caramba, o comentário que eu mais gosto é, eu assisti por sua causa e fiquei surpreendido. Tipo, tem um preconceito em relação a vocês. Aqui é tipo uma linha editorial, tipo, se eu tô trazendo vocês, tenta assistir, entendeu? De repente o cara fala, os caras são gente boa, os caras falaram uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Isso eu acho uma maior conquista, assim. Pelo menos de você quebrar uma barreira, né, da galera. A gente quer debater, não precisa concordar, ninguém aqui precisa virar comunista, mas a gente quer debater em termos reais e não espantalhos, sabe? A gente quer tirar do campo da conspiração, da mentira, da moral. Da moral, exato. De, o comunismo só se pauta em matou não sei quantas pessoas, matou todo mundo de fome, vai destruir a sua família. O lance do comer criancinha, de onde vem? Nossa, isso tem uma história, tem a ver com... Ou é só piada? Não é uma piada, é bem perverso, na verdade. É mesmo? Isso vem da época do Holodomor. Por quê? Na época, lembra que eu falei que isso surge num jornal nazista, vai para o Reino Unido, depois vai para os Estados Unidos e é publicado nos jornais do William Hearst, né, que era o Cidadão Kane lá. Ele começa a intensificar cada vez mais o discurso anticomunista e antissoviético, e aí ele traz depoimentos de pessoas que foram pra Rússia e falaram que lá as pessoas, por não terem o que comer, têm que comer seus próprios filhos mortos. Ô, louco. E aí tem um depoimento, por exemplo, que aparece no jornal do Hearst, que é: eu cheguei numa fábrica e nessa fábrica... eu estava lá e aí eu olhei... a dublagem do Discovery Channel. Eu estava lá e aí de repente eu vi... eu falei, meu Deus, macacos me mordam, uma criança está sendo comida. Eu vi um pôster dizendo, não comam suas crianças mortas. E eu me voltei para o operário. E aí ele me disse, nós tivemos que colocar, estava acontecendo o tempo todo. Esse pôster não existe, tá? Então isso vem da época das propagandas falsas, da falsificação da invenção do Hearst. E tem, assim, um compilado fantástico de títulos que vão ficando cada vez mais bizarros. Ele vai escalando isso. Do tipo, tivemos que comer nosso cachorro, tivemos que comer nosso marido, sabe? Tivemos que comer nossos filhos. É quase isso, né? Tivemos que comi meus filhos, veja no que deu, né? E no final fica bizarro. Eu não tô brincando, tá, gente? No final fica tipo, fizemos torta com as crianças. Fica num nível de que chega a ser bizarro. Mas o Hearst, ele é conhecido como o rei da imprensa marrom. Entendi. Que eu tenho um monopólio aqui, foda-se o mundo, eu falo o que eu quero, sabe? Então, essa coisa do comunista comer criancinha tem a ver com a época da fome que aconteceu nessa época na União Soviética e fora dela, mas que foi muito propagandeada na mídia do Hearst de maneira sensacionalista. Falando sobre canibalismo, por exemplo. E aí o nosso objetivo nessas vindas é fazer esses desmontes, né? Das narrativas anticomunistas e tal. Cara, eu acho no mínimo interessante pra caramba, cara, esse debate, entendeu? E aí a questão que a gente fica refletindo bastante é que essa pessoa que já falou muita merda já, né? O Monarca que você tá falando. Sim, já falou muita bosta, assim. E uma não coisa, para, assim, e uma coisa que me incomoda profundamente é como todo mundo ainda o coloca
num lugar de irresponsabilidade. Do tipo, assim? ele é um garoto, né? Ele é só um molecão que fala um monte de groselha. Ele é um homem de 30 anos de idade. A pessoa tem que ser, no mínimo, responsável pelo que fala. E aí eu fico pensando, qual que é o ganho político de estar nesse espaço, pensando que essa pessoa já fez relativização de defesa de partido nazista, já fez relativização de pedofilia durante um programa. Qual que é o ganho político que a gente vai ter estando sentado à mesa junto com essa pessoa que eventualmente fala essas coisas na ignorância, mas não admite a própria ignorância, não admite Acho que ele não está disposto a aprender alguma Ele já coisa. demonstrou que não tá. E tem uma outra questão. O Monark, ele foi expulso da Twitch, do YouTube, e ele foi pro Rumble. O Rumble é um repositório de neonazistas, gente. Então, de e aí verdade. o público que frequenta as lives, os cortes, já teve gente mandando sinal de white power no meio da live, assim. E a gente, enquanto... Na Rumble? Porque a Rumble tem essa coisa de liberdade de expressão irrestrita, aqui você não será banido. O Glenn, que inclusive indicou ele lá, o Glenn... O Glenn é outro absolutista da liberdade de expressão. Ele e o Monark não diferem muito no que diz respeito à liberdade de expressão irrestrita e abstrata. Entendi. Eles são muito semelhantes, inclusive nesse aspecto. E aí o Rumble... Primeiro, a audiência do Monark despencou. Eu e o Gustavo superamos ele em muito, assim, por conta disso. E aí a gente vai num espaço com uma pessoa que já se demonstrou incapaz de querer aprender com os próprios erros, numa plataforma que é um repositório de neonazistas e que tem uma audiência super baixa. Pô, O ganho político é muito entendi. pequeno. Então, tipo, é foda, porque a gente fica batendo nessa tecla o tempo inteiro, que a gente não vai sentar à mesa com uma pessoa que faz defesas ou relativizações sobre nazismo, por exemplo. E aí, sei lá, assim, qual que é o ganho político? Porque o nosso objetivo central não é convencer ninguém de nenhuma verdade, né? Sim. Mas é a gente ter um papo aberto, de boa, pra Sim. gente A poder gente quer só criar expor. laços. No caso da Jovem Pan, tem o lance dos views, do grande alcance, mas não teria o espaço livre para desenvolver as ideias, você acha? A galera ia ficar... É só ver, depois ver lá. Como Veja, é que ver. foi a sabatina com o Léo Péricles e com a Sofia, porque eles foram sendo cortados o tempo inteiro. E aí não consegue Interrompidos, Não menosprezados. consegue, porque aí a pessoa faz uma piadinha, sabe? Faz uma tiradinha de sarro, Entendi. porque é engraçadão. Aí é fácil, né? Porque, e aí, pra mim, o momento mais emblemático, assim, é quando o Samidana descobre que quem produz a riqueza é o trabalhador. Ele tem Não, aquele olhar de 1000 jardas, assim, de é porque repente, né? tem um momento, assim, que eles estão discutindo, e aí eu não sei o que o Samidana fala, a Sofia mandando vir e fala assim: ah, então você acha que é o trabalhador que produz a riqueza, é isso que você tá dizendo? Aí o Sami: claro! Aí a Sofia: ah, se o trabalhador produz a riqueza, então por que ele não fica com essa riqueza pra ele? É só isso que a gente se pergunta. Aí o Samidana fica assim. Aí ele dá um olhar meio assim de Sabe, pro horizonte, sabe assim. cachorro que lembra do Vietnã? Ele ficou assim, olhando pro microfone. E o que assim. ele tava perguntando era, a Sofia falou da redução da jornada de trabalho, que é uma pauta comunista, né? Tanto a UP quanto o PCB falam, nós vamos lutar para reduzir a jornada de trabalho. E aí ele fala, como é que 6 pode produzir mais que 8? Como 6 horas de trabalho produz mais que 8? Ela fala, então é o trabalhador que produz a riqueza. Ela pegou, Pimba, Nossa! Então, e aí a galera ficou maluca, né? Porque a Sofia defende essa redução da jornada para 30 horas semanais sem redução salarial. E aí são empresas de diferentes faturamentos que passam por essa regra e tal. E aí o cara mandou essa e ficou maluco, né? Por quê? Porque aí eles ficam tentando interromper, cortar, falar um Menosprezar. monte de groselha. É menosprezo. Mas aí talvez a gente não concorde com uma coisa aqui, né? Eu converso com todo mundo. E inclusive amigos meus mais à esquerda tá falando, putz, cara, mas se essa pessoa você vai dar palco. E eu acho que tem que dar palco, tem que deixar as pessoas falarem. Claro que sem cometer crimes, né? E o que vocês acham sobre isso? Eu acho que o elemento da liberdade de expressão, né, que é essa perspectiva da gente dar palco, eu acho que a gente pode deixar Porque certos... vai ter palco. Eles vão ter palco. Não, então, eles vão... Eu acho que uma coisa é a gente pensar que eles vão ter palco e outra coisa é a gente pensar que tipo de discurso a gente vai dar palco para, né? Então, uma coisa é a gente, por exemplo, dar palco para pessoas que sejam de direita ou da esquerda radical e tal. E aí a outra coisa é dar palco para alguém que defende uma perspectiva de mundo que conviva muito bem, por exemplo, com a ideia de extermínio das pessoas. Não, isso não. Claro. Então, é isso. Tem que traçar uma linha. Então, Mas tem gente que empurra essa linha pra cá, assim. no limite, assim. Não, que coloca
qualquer coisa é fascismo. E aí nada é Sim. fascismo, entendeu? Então, a gente... essa é uma é muito perigoso essa é uma isso. abordagem essa é uma abordagem A gente muito reduzida da combate realidade. esse esvaziamento da palavra fascismo e do fenômeno fascista, assim. Isso é perigoso porque isso faz com que a gente não consiga ver a essência do fascismo e só ficar com a forma. É a né? fraseologia, né? E é uma perspectiva até meio preguiçosa de análise da realidade, porque isso acaba impedindo com que essa pessoa que está nesse processo de desenvolvimento ideológico se esforce para poder criar esse diálogo de ponte. Claro. Porque, 55% do Brasil não virou fascista. É isso que eu te falo. Exato, É esse isso é que o eu te nosso falo. ponto. O pai da minha mulher adora o Bolsonaro. Ele não é fascista, cara. É só... Eu troco ideia com ele. Eu troco ideia sobre o Lula, sobre o Bolsonaro. Só que ele cada vez mais ele é jogado para um lado porque as pessoas apontam o dedo e chamam ele de fascista. Sim. E a gente Cara, combate muito esse método de chegar para um membro da classe trabalhadora que elegeu o Bolsonaro e chamar ele de fascista. Então- Porque aí você tá falando, você é o culpado. O problema é você. Você é o problema. E não é. Não que não existam essas pessoas. Não, né? eu não tô dizendo que... Tem pessoas que são radicalizadas a ponto extremo, sim. Mas, cara, é uma coisa Mas que não a é gente vê... 55% do Brasil. Não, e a gente vê essa coisa do fascista, aí vai chegando 3 meses antes da eleição, galera, vem aqui, estamos todo mundo junto. Ó, passa o tempo todo chamando de fascista e depois quer converter. Pede pelo amor. Pelo amor de Deus, vamos todo mundo junto aqui, vamos lutar contra isso. Falou, não, você tá me chamando de fascista até agora, entendeu? Não, é isso. É o problema da ausência desse diálogo. É um negócio que a gente já ouviu, eu pelo menos já ouvi de outras pessoas, que é um negócio engraçado, assim, que é o fato da gente mesmo ter paciência para explicar os assuntos, trazer as perguntas, porque Dialogar. a galera da esquerda liberal não tem isso. E né? dialogar pressupõe E ouvir. não é tão claro quanto vocês ou o pessoal da direita acham que é tudo. Não é tão claro. Sim, tem gente exato. que tem Não, não dúvidas é claro. básicas, A gente- cara. a gente Tipo, tem esquerda, ciência direita, disso. comunismo. Não é uma coisa simples, não, cara. Eu tô aqui há tanto tempo aqui. Programa 625, eu tô escutando todo mundo e cada vez eu vou entendendo melhor o negócio. Sim. Imagina o cara mais simples, cara. Mas só posso completar uma coisa a respeito dessa coisa de quem vocês não chamariam e tal. É. Tem uma coisa que depois que rolou o debate entre o Elias e a Renata, a gente começou a conversar. Em debate, e a respeito de convidado eu tenho menos ressalvas. Em debate eu tenho algumas. Por quê? Porque De nesse você tipo de... debater com alguém. Pois é, sim. Por quê? Porque o debate, na verdade, ele raramente vai elevar o discurso, se for entre pessoas antagônicas. Por quê? Ele é mais uma disputa de egos, costuma ser uma disputa de egos, às vezes até uma luta de fanbases, né? A questão é, em formatos como um MesaCast, por exemplo, se passa algum tipo de pano para suas referências, para sua memória, porque debate bem feito precisa de dados, precisa de fontes, precisa de referências, precisa de argumentação lenta. E aí, em certos debates, isso não é exigido por conta das circunstâncias, Claro. é natural, só que isso favorece quem é desonesto. Então, debater com alguém que é desonesto em um formato como esse é muito favorável para quem está tentando ser desonesto. Putz, não é o que eu tenho visto aqui, Veja, não. por exemplo, vou dar um exemplo prático. A Renata Barreto com Elias. Falo isso mesmo, não tô. A minha menção a ela enquanto pessoa desonesta não é só desse debate, são de outras questões também. Mas quando, por exemplo, ele fala sobre a lei de ferros dos salários, quando os dois falam, e ela fala que é do Marx e o Elias fala que é do Ricardo. Ela vira pra câmera, aponta e fala: depois vocês buscam suas referências e vocês decidem o que é melhor. Não é isso, bicho. Porque ou o Ricardo falou, ou o Marx falou. Não tem um meio termo, não tem Mas um. aí é só ler os comentários, cara. Ler os comentários. Não, então, mas. Você entendeu? Mas então. É que o a Elias se questão saiu que- excepcionalmente bem É nesse. que ela foi exposta a isso, mas ela teve esse comportamento desonesto, porque existe essa mobilização por algo que não é factível, que não é documental, Mas que, qualquer que não é debate, nada. você coloca regras, coloca tudo. O cara pode vir com um monte de papel. Pode. Eu acho que a gente não pode nunca menosprezar o que acontece depois da pessoa ir pesquisar e falar: peraí, cara, sabe? O debate que existe embaixo, de comentários, eu acho que isso. Eu sou totalmente a favor desses debates, porque. E deixa a pessoa falar. Eu tô dizendo que eu sou desfavorável da existência dos debates. Você não faria. Eu não faria, porque eu realmente acho. Por exemplo, se por um acaso o Elias não soubesse, duvido que ele não soubesse, mas se por um acaso ele não soubesse que era do Ricardo. Ia passar batido. Ela ia mentir e isso ia favorecer o argumento dela na mentira. É porque o Elias é uma pessoa muito bem preparada. Ele é muito né? preparado. E a questão é. Se tem uma coisa que fez a gente ser extremamente rigoroso com o que a gente fala, é ser comunista. Porque a cobrança que se tem em cima de comunistas é irreal. Se cobra um rigor
da parte do nosso discurso que não se cobra de liberais. E isso a gente Mas consegue quem evidenciar. cobra a sua própria base ou... A gente entende que é importante para a nossa própria base tá. ter esse rigor e também dos próprios liberais que quando trazem algum argumento ou qualquer coisa... por que muito... A gente vê muito, né? Liberar... Um exemplo prático. Tá. Como que o Arthur Duval ficou famoso? Ele ficou famoso porque ele se filmou nas passeatas que eram do PT e tal, e aí ele indagava essas pessoas E ninguém sabia responder. É. E aí, é isso que mora o perigo, porque aí você cria uma falsa percepção de que aquela pessoa é uma completa despreparada, né? De que ela é uma pessoa que não sabe absolutamente nada e eventualmente pode até ser o caso, né? Isso é fruto da despolitização que foi resultado desse processo histórico todo. Mas é isso, o cara edita o vídeo do jeito que ele quiser. Claro. Ele vai buscando, ele vai entrevistando, ele acha alguém que não sabe, ele só corta quem não sabe e bota isso no vídeo. A gente sabe disso. E aí o problema assim, acho que dependeria muito do tema, né? Porque teria que ser, por exemplo, para que se eu fosse chamado para participar de um debate, de um tema que eu tenho plena certeza que eu tenho estudo aprofundado, Claro. que eu conseguiria falar bem e tal, e não participar por participar. Né? É que na minha perspectiva um debate qualificado é feito por texto. É feito com sim. referências, com lentidão, com argumentação, começo, meio e fim. Senão na mesa fica um degladiando contra o outro. Leitura, né? Porque aí vira um debate que é quase quem tem a melhor retórica. Sim. Quem consegue se posicionar melhor e se expressar melhor. E eu particularmente não acho que isso eleva o discurso. Mas é a minha visão. Só. Vira bem sofístico, né? Vira sofismo. Vira sofismo. Putz, eu acho que eleva, cara. Pelo menos pode não elevar o discurso, mas gera um engajamento. Fura bolhas. Eu acho que fura sim. bolhas porque a pessoa assiste... Porque ela é daquela base, ela é fã daquela Da base pessoa, do outro, né? E ela às vezes ela fala, caramba, velho, o outro cara, outra menina, ela destruiu, ela mandou bem nesse daqui, naquele outro. Que foi o que rolou com o Elias e com a Renata, né? Que foi. É isso, tipo, no final das contas, eu tenho certeza que a Mas Renata... rolou do Kim também, do Orlando, rolou de um pouco qual outro? Da Tabata e do Ricardo Salles, rolou muito isso também. Entendeu? Então, é isso, é um processo de engajamento que gera alguma coisa, mas aí a gente se pergunta, né? O que ele vai gerar?